Técnicas de empreendedorismo, estratégias de sucesso no mundo empresarial, tudo com base na Palavra de Deus. Esse é o Marketplace, realizado mensalmente pela Assembleia de Deus. Em cada edição, palestras motivadoras para cada participante. Por aqui todo mundo chegou cedinho, para não perder nada do que ia acontecer. Para mim está sendo bem importante porque está intensificando esse momento tão difícil que a gente está passando e vai trazer muitos conceitos para a gente aplicar na empresa. O Reginaldo é empresário e está aqui pela segunda vez. Agenda e caneta na mão. Muita atenção para cada estratégia aqui ensinada. Aprendido que nós temos que ter calma, certo? Porque nós estamos vivendo num momento muito difícil e o pastor, ministro, acabou de falar que mesmo que nós saibamos nadar, mas se nós nos desesperarmos, podemos morrer. Então o momento é de ter calma e olhar para o que a palavra diz. A palestra trazida pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, atual advogado-geral da União, pastor André Mendonça, reforçou ainda mais a missão do cristão no mundo dos negócios. Em primeiro lugar, resgatar a história da Assembleia de Deus através da passagem bíblica de 1 Coríntios, capítulo 1, onde diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo, as que não são, para confundir as sábias e as que são. E, a partir disso, fazer um chamado à igreja, de que é momento de nós nos voltarmos para Deus, buscarmos o que Deus quer para as nossas vidas e entender que através da igreja e do povo de Deus é que haverá uma transformação efetiva na vida das pessoas, mudando mente, alma e coração. Orar pelas autoridades do país é um dever de todos e marca registrada de uma igreja que há 110 anos segue sendo guiada pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Faz justiça. A paz do Senhor Jesus. Alô? A paz do Senhor Jesus. A paz, Senhor. Boa noite. Boa noite. Estão muito quietinhos, né? Também a gente ficou 2 meses parado, né? Uns 3 meses parados. 3 meses. O último Marketplace foi o de abril, com o Nicolas Ferreira. E em maio nós não conseguimos fazer, estávamos empenhados para a expedição Melgaço. Estamos nós aqui novamente. Hoje, infelizmente, o trânsito nos atrapalhou, tivemos uma manifestação. Mas o Senhor, Ele está no controle de tudo. E a gente inicia o nosso segundo semestre, que é um semestre tão importante para a nossa nação. Semestre de eleição, semestre em que nós vamos decidir por um presidente, um novo presidente da República, ou o atual, permanecer, se Deus quiser. Amém. Gente, e a verdade é que nós estamos em um país. Você já parou para pensar em que país você está? Que país você mora? Nós somos o segundo maior país em termos de população cristã do mundo. Você sabia disso? Nós estamos atrás apenas dos Estados Unidos. Nós somos o 5º maior país em extensão territorial. Nós somos a 8ª maior economia do mundo. Aleluia. E nós temos o Senhor Jesus na nossa vida. Tem como não dar certo? Tem como não ter vitória? Eu tenho certeza que o Brasil, ele vai ocupar o topo, porque o Senhor Jesus está nessa nação. A minha empresa, a sua empresa, ela vai ser abençoada, porque o Senhor está conosco. Creia nisso, creia naquilo que o Senhor vai fazer nessa nação, creia que o seu negócio é um negócio que o Senhor está no controle e que Ele vai fazer prosperar. Eu queria começar hoje o nosso evento de forma diferente. Eu queria te convidar para ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Eu queria convidar a Raquel. Amém. Se sinta feliz por estar aqui. Você é um privilegiado. Eu tenho certeza que muitas pessoas não conseguiram chegar ainda por causa do trânsito. A gente teve uma manifestação. Mas sinta alegria por você estar aqui. O Marketplace, como eu tenho falado no meu trabalho, para as pessoas que às vezes mandam
mensagem para mim. Algo tremendo que veio da parte de Deus. E o pastor Felipe foi usado sim, porque, gente, para a gente ter isso aqui que a gente tem, lá fora, eu não canso de falar isso, é pago. E aqui a gente está conseguindo trazer pessoas com conhecimento tão grande, que ocupam, né, cargos tão importantes na nossa sociedade, e a gente tem trazido de graça para a igreja, para os empreendedores. Então, aproveitem esse momento que vocês estão aqui, é um momento de conhecimento. Hoje a gente vai receber uma pessoa que tem um know-how assim enorme, o Gustavo, né? Depois você pesquisa um pouquinho na internet. Então, assim, tem sido algo de Deus para a gente como igreja. Então, não perca essa oportunidade, convide sempre alguém para vir com você, um amigo de trabalho, porque aqui, tudo que a gente aprende aqui, a gente paga para ter isso lá fora. Então, aproveite isso, convide outras pessoas e se sinta alegre e feliz por estar aqui esta noite. Amém? Feche seus olhos agora. Quem puder, colocar a mão no seu coração. Senhor Deus amado Pai, nós estamos aqui nesta noite, Pai. Queremos te render graças, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, aprendendo mais de Ti. E o melhor de tudo, Senhor, aprendendo um pouco mais sobre os negócios e o crescimento do Teu reino dentro dos nossos negócios, Pai. Eu quero te apresentar aqui cada empreendedor, cada empresário, cada estudante universitário, cada pessoa, Senhor, que tem um sonho, Pai, de empreender e que talvez isso ainda não aconteceu, Pai. Mas que esta noite, Senhor, Tu possa trazer clareza, Tu possa derramar, Senhor, graça, entendimento, discernimento e sabedoria, Pai, para cada pessoa aqui. Que Tu possa abençoar os nossos negócios, Pai. Que Tu possa saber, Senhor Deus, aquilo, Pai, que mais Te agrada, Senhor. Que os nossos negócios, Senhor, possam florescer aonde a gente estiver, Pai. Que a gente possa, Senhor, fazer o nosso trabalho nas instituições, nas empresas, Senhor, aonde o Senhor tem nos colocado, mas que a gente não venha, Senhor, parar, Senhor, de falar do Teu reino, porque isso, Senhor, está precisando muito lá fora, Pai. Eu quero Te pedir que Tu possas nos usar como canal de bênção, Pai, aonde o Senhor nos colocou, Pai, no nosso trabalho, Deus, para que a gente possa, Senhor, levar o Teu evangelho. Em nome de Jesus, assim nós cremos e Te agradecemos. Amém, amém. Sejam bem-vindos e aproveite, irmãos. A paz do Senhor. Você pega um papelzinho, coloca o seu nome nele e vai passar, nosso cerimonial vai passar por aí, e aí você vai depositar numa caixa. As meninas depositam na caixa das meninas e os meninos na caixa dos meninos, e ao final nós vamos sortear, vai ter surpresa, né? Uns brindes que os nossos apoiadores nos deram para poder presentear vocês. Então faça isso aí, por favor. Aleluia! Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Continue de pé. Cumprimente alguém perto de você e diga assim: seja muito bem-vindo ao Marketplace. Você que está em casa também, sinta-se parte dessa festa, desse momento. Vamos louvar ao Senhor. Nada melhor do que começar esse momento louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Vamos lá com palmas bem alegres. Oh, 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 oh. Por nós, Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. O que Ele faz? Leva nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Quantos são livres aqui nessa noite? Você tem liberdade de estar na presença do Senhor, de celebrar a Ele. Vamos lá, pode ser mais alegre agora, vamos lá, com palmas. Leva nosso fardo,
pecado também. Ele triunfou, sim, ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei, viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Declare: viverei, viverei, não morrerei. Com minha voz te exaltarei. Eu sei que sou curado em nome de Jesus. Oh, nós somos um exército de irmãos declarando isso hoje, nessa noite, sobre as nossas vidas, sobre a sua vida. Deus, ele vai na frente. Deus, ele luta por você, ele peleja as nossas pelejas. Vamos declarar isso com fé, com autoridade. Deus está lutando. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Diga, igreja, Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande. Eu quero ver a igreja agora, vamos lá. Deus está lutando, trazendo o seu. Isso, declare isso. Cai o inimigo. Declare que o diabo vai cair por terra. Das nossas finanças ele não tem poder para tocar, porque Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo cura, trazendo provisão para as nossas vidas aqui nesse lugar. É noite de aprendizado, se nós ouvirmos aquilo que Deus tem preparado para nós. Vamos lá, Deus! Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande. Quero ouvir você mais uma vez. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino. No nome, cai, cai e bradaremos grande. Só as vozes. Deus está lutando. Isso, trazendo no nome. Isso, vamos guerrear, vamos guerrear. Cadê os guerreiros de Cristo? Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Você pode erguer as suas mãos e dizer: grande é o Senhor. Olhe para alguém perto de você e diga para essa pessoa: tenho uma notícia para te dar. A igreja está de pé. Nós estamos de pé para a honra e glória do Senhor, porque o Senhor nos escolheu não apenas para ser mais um no meio da multidão, mas para declarar que nós somos mais, que a igreja é mais que vencedora. Nós somos mais do que vencedor, porque nós temos um Deus que peleja as nossas pelejas. Você crê nisso? Oh, quero ouvir você declarar. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Você está de pé, querido? Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos.
vivemos por fé. Nós estamos de pé. Aleluia! Você pode dar um brado de vitória por isso. Seguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos, não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja. Declare isso, igreja. A igreja do Senhor não pararam, não. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode parar. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode, não vai, não vai. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos, Senhor, pelo que vemos. O que nos move é o que nós temos. Nação Santa, nós somos a igreja, vivemos por fé, nós somos de pé. A perseguição não parou, aí diga o Coliseu. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Eu quero ouvir sua igreja, diga: a perseguição não parou. Perseguição, o Coliseu, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não vai, o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar, não vamos, ninguém pode parar. Nós somos a igreja, não caminhamos pelo que nos move. Nação Santa, nação que nós somos. Vivemos por... Você pode segurar a mão de alguém perto de você, levanta a mão dessa pessoa e diga: não caminhamos. Diga, declare, pelo que... Oh, aleluia! O que nos move é o que nós cremos. É o nosso Deus, é o nosso Deus.
Gustavo Franco Góes, 44 anos, natural de Maringá, município do estado do Paraná. Casado com Micheline, com quem tem 2 filhos, Caleb e Samuel. Bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, especialista no terceiro setor e sustentabilidade empresarial. Há mais de 20 anos, atua na área em projetos de sustentabilidade e impacto social. Elaborou e viabilizou projetos que beneficiou em torno de 12 milhões de pessoas em 17 países, alcançando aproximadamente 400 mil pessoas no Brasil e no mundo. Doutor Gustavo é nascido e educado em lar cristão. Filho e irmão de pastores, sua família sempre desenvolveu seu ministério ligado ao evangelismo e missões. Com vocês, Gustavo Franco Góes. Um aplauso bem forte ao nosso Deus. Coisa boa, né? Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Marketplace. Como sempre, é uma alegria receber todos vocês aqui no Tempo Central. E hoje com uma disposição diferente. Nós nos reunimos semanalmente nessa casa para adorar a Deus. E hoje também é, claro, um local onde nós nos reunimos para adorar a Deus, mas de uma forma diferente. Hoje nós estamos aqui para trocar experiências, para aprender uns com os outros. E o Marketplace é esse local onde nós nos reunimos e aonde Deus também nos mostra que Ele tem um projeto, um propósito e um plano para essa área da nossa vida. Quem aqui crê que Deus já está usando você poderosamente aonde você está? Deixa eu dar uma olhadinha rapidamente. Hoje nós tivemos uma conversa com o pastor Samuel, o Gustavo esteve conosco também, e uma das coisas que move muito o coração dessa igreja é que todos nós somos ministros de Deus aonde nós estamos. Todos nós somos pastores aonde nós estamos. Na verdade, o mundo não precisa de mais pastores. O que o mundo precisa é de mais médicos que brilhem no meio dos médicos. O que o mundo precisa é de mais empresários que brilhem, sejam farol no meio empresarial. E nós já temos, às vezes, muitos locais onde os pastores podem chegar, onde a influência pastoral pode alcançar. Mas a grande verdade é que existem muitas searas onde o evangelho nunca vai chegar através de um pastor como eu. Existem alguns locais onde a luz nunca vai brilhar através da minha vida, mas eu tenho uma boa notícia. A luz já está brilhando através da sua vida onde você está. No meio dos médicos, no meio dos empresários, no meio dos advogados. E um outro aspecto interessante também, nós somos pessoas. A gente vive nesse mundo e nós nos importamos com o bem-estar da nossa nação. Nós produzimos, pagamos os nossos impostos e por isso hoje nós nos reunimos aqui no Marketplace. Primeiro, para agradecer a Deus pelo seu sustento, sua provisão, o seu cuidado. Mas segundo, para aprender com quem tem o que compartilhar com cada um de nós. Hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa muito especial. Como eu disse, nós tivemos a oportunidade hoje de ter um tempo de mesa. E eu fiquei muito impressionado, não só com o preparo técnico do Gustavo, mas o que mais me tocou foi o coração dele para a obra de Deus. E a gente, quando senta com alguém na mesa e olha nos olhos, a gente não precisa de muito tempo para saber que aqui está alguém que tem um coração comprometido com o reino de Deus, comprometido com as coisas de Deus. E hoje nós vamos ouvir um pouco do coração dele, o que ele traz, primeiro, tecnicamente, o que ele traz empresarialmente para esse tempo que nós estamos vivendo, mas o que ele traz de porção de Deus para as nossas vidas. Quantos aqui hoje estão abertos para receber e ouvir tudo o que Deus tem preparado aos nossos corações? Deixa eu dar uma olhadinha, que coisa linda, maravilhosa. Então, abra o seu coração, tá bom? Você tem aí papéis, nós vamos interagir também, nós queremos ter algumas perguntas, mas sentado mesmo, vou pedir que você estenda a sua mão em direção ao Gustavo, quero rapidamente orar por ele. Que Deus recompense, Gustavo, o tempo, o amor e a dedicação que você tem dedicado a gente. Ontem eu saí de São Paulo e o voo saiu 13h e o Gustavo veio no mesmo voo que eu vim para Belém. E ele mora em Curitiba, então ele viajou ontem o dia todo, porque vocês sabem que Belém não é perto, né? Belém está aqui no cantinho do Brasil. Ele não perdeu, investiu o dia de ontem, está investindo o dia de hoje e amanhã de manhã vai investir metade ou o dia todo para voltar para Curitiba, que é onde ele reside. 3 dias da vida dele. O ativo mais precioso que nós temos é o tempo.
e 3 dias Ele está doando para mim e para você. Estenda a sua mão em direção a esse lugar. Pai, nós queremos te louvar essa noite, te louvar pela vida, pelo coração, por aquilo que o Gustavo carrega, Senhor, de experiências, não apenas no mundo empresarial, mas contigo também. Que ele seja um canal aberto e desimpedido nessa noite, do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia. Fala com cada um de nós, tu sabes como tocar o nosso coração. Tu sabes como abrir a porta do nosso coração. Nós estamos aqui para uma reunião de conexão, de propósito, de vida, mas ao mesmo tempo, Senhor, a Tua palavra, ela fala a tudo em cada um de nós. Por isso, que possamos sair daqui dizendo verdadeiramente o Senhor falou aos nossos corações. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome forte de Jesus. Amém. Recebam com muita alegria Gustavo Góes nessa noite. Eu queria convidar o Gustavo para sentar um pouquinho aqui. E hoje a gente vai mudar um pouco a dinâmica do Marketplace. E vamos iniciar com um bate-papo, um talk aqui, rapidamente, para a gente falar sobre o terceiro setor. O pastor Felipe falou algo muito interessante. Nós almoçamos hoje, e isso que ele falou sobre a percepção do Gustavo e do coração do Gustavo, eu senti quando eu conheci o Gustavo. Não te falei isso, né? Lá em Brasília, na edição do Tela, em novembro do ano passado, o pastor Paulo Oliveira me apresentou o Gustavo. Nós havíamos conversado aqui em Belém do Pará com o pastor Paulo Oliveira e tínhamos falado sobre o projeto para Melgaço. E o pastor Paulo conversou com o Gustavo e no jantar, no dia que nós chegamos lá, ele me apresentou o Gustavo. E eu me senti a pessoa mais importante do mundo, porque ele me deu uma atenção impressionante. E eu falei um pouco para ele sobre Melgaço, sobre o nosso projeto, e ele falou assim: pastor Wellington, nós precisamos conectar você ao Maurício Cunha, que é o secretário nacional dos direitos da criança e adolescente. E no outro dia, o Maurício Cunha estava conosco para almoçar. Eu falei, uau, me senti importante. Por quê? Porque é uma pessoa que tem um coração no reino, que é abençoar vidas. Gustavo, prazer te receber aqui, amigo. Detalhe, além de fazer toda essa conexão da gente, com o nosso projeto, com o Ministério dos Direitos Humanos, ele também contribuiu para a expedição em Melgaço. O instituto dele tem um instituto e contribuiu com a gente, abençoou aqui a nossa missão. Muito obrigado por isso, meu amigo. Obrigado por toda essa conexão que você pôde promover para a gente. Mas vamos lá. Terceiro setor, pastor. O que é o terceiro setor? Paz do Senhor. Gente, que bênção isso. Eu sou curitibano, não estou acostumado a responder assim não, viu? Que bênção estar aqui, glória a Jesus, viu? Vocês tratam muito bem as pessoas, pastor. Vou querer acabar ficando aqui, viu? Que bênção, muito bem. O que é o terceiro setor? Muito bem. Terceiro setor é o seguinte, para existir o terceiro setor, existe o primeiro e o segundo, né? Concordam? Então, o que é o primeiro setor? Isso é uma divisão feita nos Estados Unidos por alguns acadêmicos, né? E eles dividiram a sociedade em 3 setores. O primeiro setor é o governo, as instituições governamentais, a administração pública direta ou indireta, secretarias, ministérios, autarquias, sociedade de economia mista, empresa pública, fundações públicas, enfim. O segundo setor é a iniciativa privada, que eu acredito que muitos de vocês representem através das empresas de vocês. E o terceiro setor é a sociedade civil organizada. Então, são instituições de direito privado, mas que elas existem para contribuir para o interesse público. Então, são as famosas ONGs, né? Todo mundo fala ONG, minha associação, fundação. Isso é o terceiro setor. São instituições de direito privado, não são públicas, mas que trabalham em prol do interesse público. Saúde, cultura, educação, entre outras coisas. Esse é o terceiro setor. Maravilha. E como é que o terceiro setor ele contribui para a nossa sociedade? De que forma? Muito bem. Imaginem vocês, todo mundo que conhece uma associação, uma fundação, um instituto, todo mundo conhece? Imagina que aqui de Belém você tire tudo isso da cidade. Instituições, creches, escolas públicas, tirou. Hospitais, tira. Filantrópico. Vocês imaginam? Vira um caos, não vira? Então é importante para a sociedade por quê?
Porque o terceiro setor é a resposta da sociedade a problemas que o governo não consegue resolver sozinho, tá certo? Então é a forma de nós, cidadãos, a gente participar da melhoria da sociedade nessas questões que eu falei, educação, saúde, meio ambiente, cultura. Então essa é a importância, é fundamental. Vocês sabem quantas instituições sem finalidade lucrativa existem no Brasil? Quem chuta aí? Quem chuta? Chuta, pastor. Chuta um número aí. Não faço ideia. Então vou falar. Existem 850 mil organizações não governamentais no Brasil. E ela movimenta 1,4% do PIB brasileiro. Então não é pouca coisa. Tá certo? Então vamos lá, já que a gente está falando disso aí, dessa quantidade e a movimentação desse PIB, quem patrocina o terceiro setor? Muito bem. Essa é uma boa pergunta, hein? Todo mundo pensa assim, né? A Lei Rouanet, né? Coitada da Lei Rouanet. Depois eu vou falar para você que a Lei Rouanet é uma coisa boa, viu? As instituições têm várias formas de financiamento, tá certo? A principal delas é a contribuição das próprias pessoas, certo? Contribuições, anuidades, doações, enfim. As instituições também podem receber recursos das empresas, certo? Doações incentivadas ou não, e nós vamos falar um pouquinho disso depois. O que são doações incentivadas? A empresa pode destinar um percentual do imposto de renda que ela deve para uma instituição sem finalidade lucrativa que atenda a sociedade. E também existem as parcerias público-privadas. Então, o governo municipal, estadual ou federal, quando vê que uma instituição ela vai gerar um resultado importante dentro de uma área de interesse público, ele pode fazer repasse de recursos públicos para essas instituições. Então é assim que elas sobrevivem. Nós estamos num público aqui que é um público de empresários e, obviamente, fala para a gente como é que o terceiro setor pode apoiar esse mundo empresarial. Muito bem. Eu gosto muito dessas relações intersetoriais, né? O primeiro com o segundo com o terceiro e assim sucessivamente. O terceiro setor pode apoiar as empresas em questões que a empresa não está acostumada a lidar com isso. Por exemplo, empresas que apoiam, né, programas socioambientais, elas têm um turnover, que é a rotatividade de funcionários muito menor do que uma empresa que não apoia. Só que isso não está no core business da empresa, não está no ramo principal de atividade. Uma empresa que faz exportação trabalha com exportação, uma indústria madeireira é comércio, industrialização da parte de madeira. Mas muitas empresas querem beneficiar a comunidade do entorno, os seus funcionários, os familiares dos funcionários, e aí que o terceiro setor entra. Por quê? Porque é isso que o terceiro setor faz, trabalhar em questões de interesse público. Então ele apoia a empresa e ajuda a empresa a fazer diferença nessas áreas. É assim que funcionam essas relações intersetoriais. Maravilha. E você falou de ONG, é uma das entidades que está mais na mídia, mas quais são as entidades que envolvem o terceiro setor? Cita algumas delas para a gente entender, porque de repente a gente passa pela nossa cabeça nem sabe que é do terceiro setor. Claro. Então vamos lá. O terceiro setor, juridicamente, ele pode ter três naturezas jurídicas. Associações, alguém conhece a associação do não sei o que lá, não sei o que lá. Então é terceiro setor. Fundações, né? Fundação Boticário, Fundação Roberto Marinho, Fundação, né? Tem várias fundações que são bem conhecidas, Fundação Bradesco, enfim. E vou assustar vocês, posso assustar um pouquinho só no começo já? Vocês sabiam que a igreja é do terceiro setor? Organizações religiosas também compõem o terceiro setor. O que são organizações religiosas? Igrejas, agências missionárias, entre outras. Então, são esses três tipos de instituições que compõem o terceiro setor no Brasil. Maravilha. O nosso tempo está acabando, mas eu queria te fazer mais uma pergunta, que eu acredito que seja bem interessante para o empresário. E eu não sei se você vai falar isso na palestra. Se for falar, deixa para a palestra. Mas, vamos lá, eu tenho uma empresa e eu quero contribuir com o terceiro setor. Como é que eu faço isso? Poxa, mas isso é fácil, é só botar a mão no bolso, né? Mas eu quero contribuir com meus impostos. Ah, muito bem. Então, primeiro, você precisa de uma organização que ela tenha transparência. Primeiro, você precisa saber quem é a organização, tá certo? E houve durante muito tempo uma criminalização dessas organizações. Essa organização é assim, rouba dinheiro, não sei o que lá e tal, né?
Gente, isso é uma fração mínima de instituições que fazem isso, geralmente ligada a políticos, infelizmente, tá bem? A grande maioria das organizações são muito sérias, fazem um trabalho muito correto. Então, primeiro, conheça a organização, veja os princípios norteadores da atuação dela, veja no que ela acredita, consulte o estatuto social dela, veja se ela presta contas no seu site, enfim, divulga os seus números, né, porque tem que ter transparência, enfim. E essa organização precisa ter projetos aprovados em alguns órgãos. Então, Lei Rouanet, né? Ai, Lei Rouanet, né? Lei Rouanet. A Lei Rouanet, uma instituição, precisa ter um projeto cultural aprovado na Secretaria Nacional de Cultura. E se a sua empresa for tributada pelo lucro real, né? A empresa pode ser simples, lucro presumido, lucro real. Ela pode destinar até 4% do imposto de renda devido para essa instituição. Ela tem ganho fiscal? Não tem nenhum ganho fiscal. Por quê? Se ela pode doar 4% do IR devido, ela vai passar 96% para o governo, para a Receita Federal, e 4% para a organização. Não tem ganho fiscal nenhum. Mas ela vê o dinheiro dela sendo aplicado numa coisa que ela pode ver, perceber. O dinheiro fica na cidade, né? Porque vocês sabem, né, gente? Vai para Brasília, o negócio lá é complicado, né? Buraco negro, né? Entrou lá, não sai nunca mais. Enfim, então ela é aplicada aqui dentro da comunidade, dentro da cidade. Então essa que é a grande vantagem. Vamos lá. O lucro real, ele atualmente, regime tributário que é pouco utilizado, ou seja, grandes empresas utilizam e especificamente algumas outras empresas, mas a maioria dos empresários estão no simples ou no lucro presumido. E para esse empresário que está nesse regime tributário? Para esse aí, é colocar a mão no bolso e pedir a graça de Deus. Isso que a gente vai falar um pouco, de como a generosidade gera resultado para o seu negócio. Aí você vai tirar do seu orçamento e vai abençoar e vai colocar um dinheiro lá e Deus vai te recompensar. Nós vamos falar bastante sobre isso hoje. O pastor Felipe quer falar ali. Abre aqui. Só para contribuir, Gustavo. A impressão que muita gente tem é que se eu contribuir com uma associação dessa, eu não vou ter nenhum retorno, né? Qual tem sido a tua experiência? Você que vive nesse marketplace e empresas mais simples, médias, menores, mas que decidiram ser generosas, apoiar um projeto social, apoiar um projeto missionário. O que tu tem visto? Claro, espiritualmente, mas materialmente, a imagem, qual tem sido a experiência? Sim, pastor, eu vou deixar para a hora que eu falar, tá bom? Pô, vocês mandaram meu slide para o pastor, né? Vou te fazer uma última pergunta. A gente sabe muito bem quais são os desafios do governo, nós sabemos muito bem quais são os desafios da iniciativa privada, né? Mas quais são os desafios do terceiro setor? Muito bem, o desafio do terceiro setor, primeira coisa, é financeiro, né? Então, instituições, elas precisam gerar receita para manter as suas atividades. Por quê? Porque no terceiro setor, em raras exceções, você não tem venda de produtos e serviços em contrapartida em dinheiro para receber e para manter, apoiar alguma iniciativa. Então, essa questão da sustentabilidade financeira é bem significativa. A segunda questão para o terceiro setor é a questão da gestão, né? A gente tem mania no Brasil, tudo que é voluntário não é bem feito, a gente tem que mudar isso, né? Então, essa questão da gestão das organizações, de como elas se comunicam, como elas gerem os recursos. E o terceiro ponto bem importante é a questão da atuação delas, como elas não serem um ponto de vista assistencialista, né? Que é um ciclo sem fim, ela vai ajudando, mas não transforma a realidade das pessoas. Como é que ela começa um ciclo e encerra isso? Então, são 3 desafios que elas geralmente encontram aí. Entendi. Para a gente finalizar, a última. Você falou assim, bem, se quiser contribuir, analisa, avalia se a organização é séria e como buscar essa informação. Afinal de contas, você falou um número expressivo de entidades, né? Então, como é que a gente consegue chegar à certeza de que aquela instituição é séria e eu posso contribuir com ela? Muito bem. Primeira coisa é o seguinte, todos os atos das instituições são públicos. O estatuto de uma instituição tem que ser registrado em cartório e qualquer pessoa pode acessar. Se eu for no cartório aqui de Belém de registro de pessoa jurídica e pedir o estatuto da Igreja Assembleia de Deus, ele vai me dar na hora, né? Eu vou pagar uma taxa, ele vai me dar. Então, tudo é público. A outra questão é a questão de balanços, balancetes, contabilidade, também é público, né? Porque elas têm que registrar sua assembleia com seus relatórios contábeis em cartório. Então, isso também é público.
A terceira coisa é conhecer as pessoas que estão envolvidas, né? Pede um relatório de atividades, vai em loco a organização, vê como é que ela atua, como é que ela gere isso aí. Você pode consultar o CADIM, se ela tiver recebido recurso público, tiver inadimplente, vai aparecer no CADIM. Então, tem várias formas de fazer isso. Maravilha. Bem, já passamos o nosso horário aqui, então tá gostoso. Eu queria continuar te perguntando aqui, mas eu tenho que te passar a palavra para você fazer sua palestra hoje. Amigo, obrigado por esse momento aqui, momento de conhecimento, de entender um pouco mais sobre o terceiro setor. Quero te deixar à vontade Muito agora. Muito bem, obrigado, gente. Então tá legal. Bom, sempre que a gente vai começar, a gente fica falando um pouco da gente, né? E eu sou muito tímido, eu não gosto de falar de mim, não. Então, eu passei para o pessoal um vídeo para passar, que fala um pouquinho. O ano passado eu completei 20 anos de carreira no terceiro setor e sustentabilidade empresarial. Então tem um vídeo um pouquinho que fala da minha carreira, se o pessoal puder soltar, tá bem? Fui incentivado a fazer direito por ser argumentativo e persuasivo. Bem à época da minha entrada na faculdade de Direito, eu estava no momento mais intenso de funções ligadas à igreja e trabalhos sociais. Muitas atividades, relacionamentos e compromisso com Deus. E eu queria muito mais estar realizando as atividades na igreja e na área social do que frequentando a universidade. Eu entendi que eu tinha uma vocação, um chamado e um propósito diferentes daquilo que observa-se em geral. A igreja que eu frequentava tinha uma vocação social incrível. Muitos projetos, muita gente envolvida e sendo beneficiada. Tudo isso sendo executada de forma voluntária. A igreja decidiu profissionalizar os projetos através da constituição de uma fundação que desse um padrão gerencial e profissional às atividades sociais. Eu estava lá e fui escolhido para comandar essa administração. Alegria fazer parte dos 20 anos da história da Gustavo Góes Advocacia. Eu vim para a equipe há 4 anos, quando o Gustavo definiu a capital onde ele queria estabelecer sede para a empresa. Então, há 4 anos atrás, eu vim com o objetivo de ajudá-lo nessa estrutura administrativa, financeira, e tem sido uma alegria partilhar do propósito de vida dele, mas também contribuir para a estruturação de instituições, organizações filantrópicas. Tem sido um grande aprendizado e uma alegria imensa trabalhar com o Dr. Gustavo Góes nesses últimos 4 anos, quando ele estruturou o escritório, e ainda mais com alguém que tem tanta experiência na área do terceiro setor, há 20 anos atuando e ajudando milhares de organizações e entidades pelo Brasil, e com certeza a gente continuará ajudando ainda mais com a experiência e o conhecimento que o Dr. Gustavo Góes tem nessa área. São 20 anos de uma história da qual nós, enquanto família, fazemos parte de um propósito que envolve competência, comprometimento e excelência. Então, nosso desejo é que esse propósito se perpetue,
que esse legado se institua dentro de vidas, de empresas, de instituições. E enquanto família, nós nos alegramos por esse tempo e por esse momento de celebração. Nós te amamos e estamos juntos nessa. 20 anos, em poucos minutos não é fácil falar. Em 20 anos aconteceram muitas coisas. Em 20 anos muitas pessoas passaram pela minha vida. E eu quero agradecer a cada uma delas. Eu tive muitos professores nesses 20 anos. Eu tive muita gente que me apoiou. Eu tive colaboradores que foram incríveis. Clientes que me inspiraram e me ajudaram a cumprir o propósito da minha vida. E eu quero agradecer a você que esteve nos acompanhando nessa história que foi contada nos últimos meses. Muito obrigado e siga o seu propósito, siga a sua missão de vida e você vai ser uma pessoa realizada. Que alegria estar aqui. Eu estava falando com o pastor Wellington, ele entrou no estacionamento, ele achou que eu estava tirando sarro, mas não é. Eu falei, pastor, estou realizando um sonho estando nessa igreja aqui. Eu ouço falar dessa igreja desde que eu era pequenininho. Meu pai é pastor, meu irmão é pastor. Eu sou ovelha desgarrada, virei advogado, né? Mas é um sonho estar aqui. Eu agradeço muito a oportunidade. Está sendo uma realização de um sonho mesmo. Estava olhando a igreja, né? Toda alta assim. Vou falar uma coisa aqui, pastor Felipe. Já foi do La Bombonera, lá em Buenos Aires? Já foi? Essa igreja é a La Bombonera do movimento evangélico brasileiro, esse negócio aqui, viu? E La Bombonera, os argentinos falam que a La Bombonera pulsa, né? E essa igreja pulsa também, então, que bênção. Graças a Deus. Então tá bom, gente. Então essa é a minha história, já falou, né? Já falou no vídeo, fala por si só. Eu vim compartilhar com vocês algo hoje. Pode colocar o slide aí. O tema da minha fala hoje, prometo tentar falar o mais breve possível, cansar vocês o mínimo possível, mas é a economia da generosidade, uma visão bíblica para a geração de resultados, tá certo? Então nada melhor quando a gente vai começar uma fala falando da palavra de Deus, amém? Então pode passar, vamos lá? Elias e a viúva de Sarepta. Vocês já conhecem essa história, já ouviram falar bastante? Então vamos lá. Quando eu fizer assim, ó, passa aí, muito bom. Então 1 Reis 17, 8, 16 fala o seguinte. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando ele chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, ela respondeu, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. A farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Louvado seja Deus pela sua palavra, amém? Essa é uma das histórias mais incríveis, né, da palavra de Deus. Aliás, a palavra de Deus inteira é incrível, mas essa é uma história que para mim é muito marcante, porque ela mostra um momento dramático na vida de uma pessoa que estava no seguinte contexto, pode passar? No contexto de crise climática. Isso aconteceu quando o Senhor disse que a terra não receberia mais chuvas, né?
Elias disse ao rei, e ele profetizou e falou: não vai chover enquanto você não amolecer o seu coração. Então foi no meio desse contexto todo. Então existia uma questão de crise climática, seca, falta d'água, né? E a água é esperança. Curitiba passou por uma crise climática nos últimos 2 anos. Nós ficamos praticamente 24 meses com um rodízio de água em Curitiba, que sempre foi conhecida uma terra muito gelada e muito úmida, e inclusive eu olhei agora, em Curitiba agora está fazendo 10 graus, então amanhã eu vou chegar com isso aí, eu saio de Belém, esse clima gostoso, e vou chegar num frio, né, de trincar os dentes. Então uma questão de crise climática, não há esperança, não há água. E essa crise climática gerou miséria. Aquela mulher se tornou uma pessoa miserável, ela não tinha comida, ela não tinha dinheiro, ela não tinha mantimento, ela não tinha nada. E a miséria gera desesperança, certo? Uma mulher que chega e fala: olha, tudo bem, só que eu vou fazer um pãozinho e eu vou comer com meu filho e vou morrer. Gente, existe uma expressão mais desesperança que isso para uma mãe? Fala aí, Raquel. Eu vou comer e eu e meu filho vamos morrer. E gera uma questão de morte. Vocês têm conhecido um contexto assim ultimamente? Crise climática? Tem acontecido? Seca, incêndio, miséria. Será que a gente está num momento de muita miséria também? Desesperança, as pessoas não têm esperança para nada. E morte. A gente passou uma pandemia que ceifou a vida de milhares de pessoas no Brasil. Morte. É o contexto que essa mulher vivia e que, quem sabe, hoje nós estamos vivendo também. E como sair de uma situação dessa? Como mudar uma situação dessa? Uma mulher que chega e fala: vou fazer um pãozinho para mim e meu filho, um pãozinho pequeno, e eu vou morrer. E vem o profeta Elias, um homem de Deus. Elias tem umas histórias incríveis, né? Se você ver a vida de Elias, como ele lidou, né? Como Deus usou a vida de Elias. E ele apresenta uma outra situação. Pode passar. Ele apresenta uma questão de fé. Ele fala: faça um bolo para mim, certo? Mas o profeta naquela época representava o próprio Deus. Então aquilo era Deus falando: faça um bolo para mim, um passo de fé. Dê um passo de fé, faça algo para o meu reino. E isso gerou naquela mulher um aspecto do quê? De generosidade. Ela tinha um pãozinho, farinha e azeite, fazer um pãozinho. Só que ela fez o quê? Fez para Elias. E a palavra é clara que ele fala assim: faça primeiro para mim e depois para você e seu filho. E isso trouxe, Elias deu uma palavra de transformação. Se você tomar um passo de fé e for generosa em meio à escassez, você vai ter a sua realidade transformada. E a realidade dele foi transformada através da abundância. Por quê? Porque a botija de azeite de farinha nunca mais secaram. Então alimentou-se Elias, o filho, a viúva. E você consegue imaginar uma coisa dessa, gente? Você tem uma vasilhazinha lá de azeite e você coloca, no outro dia você vê e está toda cheia. A farinha é a mesma coisa. Não acaba, não há escassez. A transformação em meio à miséria, em meio à desesperança, em meio à agonia. E isso gerou vida. Comida é vida. Prato na mesa é vida. Graças a Deus, ninguém tem sido ceifado aqui de comida na mesa, amém? A Bíblia nos promete isso. Davi escreveu: já fui novo, hoje sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão. Isso gerou vida, gerou transformação. Mas a vida foi gerada a partir do quê? De um ato de fé e de um ato de generosidade. Então é isso que a gente vai falar isso hoje. Quer transformar o seu negócio? Vamos falar da economia, da generosidade. Amém? Muito bem. Vamos lá? Pode passar? Vocês sabem quem é esse cara aí? Alguém conhece ele? Não?
que está escrito em vermelho ali em cima mesmo? Alguém pode ler para mim? Na placa ali? Então eu vou apresentar para vocês o Rupilau. Rupilau DC. O Rupilau, ele é um nepalês. Ele mora lá no Nepal, lá no meio do Himalaia. Sabe o Everest? Conhece? Já ouviu falar do Everest? Conhece? Não, eu não conheço, né? O ponto mais alto da Terra, 8.400 km. O Everest fica no Nepal, tá certo? Mas o que o Rupilau tem a ver com isso? O Rupilau, ele é um pastor da Narata Christian Church. E ela fica lá em Katmandu. Pode passar? Olha aí o Rupilau. Olha lá, o Rupilau visitando os doentes no hospital. O Rupilau batizando em águas correntes, pastor. Pode passar. Olha lá o Rupilau de novo. Olha lá onde ele batiza. Ó. Achou um tanquinho lá no meio da montanha. Achou um outro tanque ali. Olha lá, batizando, falando do amor de Deus. Pode passar. E essa é a igreja do Rupilau, lá em Katmandu. O que o Rupilau tem a ver com a minha história? Então eu vou falar um pouquinho do Rupilau. O Rupilau, eu conheci ele em Singapura em 2008. Alguém já esteve em Singapura aqui? É fácil chegar em Singapura, gente. Começa a fazer um buraco aqui em Belém, vai ser lá em Singapura. É do outro lado do mundo. O que eu fui fazer em Singapura? Eu fui passar por um treinamento de 30 dias no Instituto Haggai. Fui selecionado e fui lá ficar 30 dias. Transformou minha vida. Eu vi que eu sou um crentezinho bem chulé, viu, pastor? Porque lá você convive só com gente de igreja perseguida, gente que é crente porque ama Jesus. Não tem isso aqui, essa coisa gostosa da gente conviver, se identificar. Gente que teve a casa queimada, morreu, o pai foi decapitado, ou ele não consegue acessar nenhum cargo assim, é um médico, um engenheiro, advogado, porque existe uma perseguição social. Pessoas do Egito, muitos países africanos, Indonésia e tal. E eu conheci o Rupilau lá no Nepal. Quando eu conheci o Rupilau, eu conheci em setembro de 2008. E eu casei em dezembro de 2008. Gente do céu. Fala sério, meses antes do casamento você tem bastante dinheiro, né? Sobra, né? Sobra dinheiro para todo lado. E eu fui lá para Singapura com o dinheirinho contadinho. Eu sou um cara assim bem organizado aqui. Está aqui a gerente do meu banco aqui, né? Enfim... E chegou lá no último, e o Rupilau, ele não sabia falar inglês direito. Então, como é que ele ia se comunicar? E a única pessoa que vinha conversar era eu. Não sei porquê, mas ele se identificou comigo e vinha conversar comigo. Bom, foi passando o tempo, conversando com ele, entendendo o que era o ministério dele. E um dia Deus falou para mim, você precisa abençoar financeiramente esse cara aqui. Eu falei, Deus. E eu falei, Deus, e eu estava lá em Singapura, o cara que foi comigo do Brasil é um cara mega milionário, acabou de vender o negócio dele por 3,5 bilhões de reais. Falei, mas por que você não fala para esse cara aqui, né? É isso aí, né? E Deus falou, e Deus foi tocando, e eu fui me incomodando. E eu sou muito lógico, muito racional, super cartesiano, tá? E Deus foi falando comigo. Né? Bem presbiteriano. E Deus foi falando comigo, você precisa abençoar o Rupilau, você precisa abençoar o Rupilau. E eu fui segurando. Teve um dia que um professor indiano deu uma aula de uma matéria chamada Stewardship, que é administração, né? E eu falei, eu vou procurar esse cara. Aí sentei com ele e falei, professor, Deus está me incomodando para eu abençoar uma pessoa aqui, pastor. E o professor, ele não tem dinheiro para nada, pastor. Tem dinheiro para nada, entendeu? Eu não tenho uma nota de 5 para comprar de 10, pastor. Professor, ele falou assim, você tem que obedecer e o Senhor vai te abençoar. Eu falei, você tem certeza? Tenho. Mas não é financeiramente, mas Ele vai te trazer uma paz tão grande no coração, tá? Que você vai descansar, que você vai dormir em paz, que Deus vai usar essa história para você ministrar a vida de muitas pessoas. E eu fui lá na minha mala, olhei assim, tinha sobrado $200, entendeu? Singapura, gente, é a maior renda per capita do mundo, é tudo caro, entendeu? Você vai num Burger King, você deixa um carro lá praticamente, é um negócio caríssimo. Enfim,
Eu falei, então tá bom, Senhor, eu vou te obedecer. E eu sou muito controlado no meu dinheirinho, tinha $200, 2 notas de 100. Fui lá, peguei uma nota de 100, vou lá abençoar o Rupilau. Chamei e falei, Rupilau, é o seguinte, Deus falou comigo e eu quero te abençoar. Meu coração foi tocado, o Senhor tocou meu coração. Meu coração estava mais duro que o coração do faraó, mas Deus amoleceu e eu vou te abençoar. E eu entreguei e o Rupilau agradeceu, começou a chorar. E esse amigo estava comigo, veio e falei, tira uma foto aqui e tal. E ele falou, Rupilau, o que representa $100 para você? E o Rupilau falou assim, $100 representa 6 meses do meu sustento. E então, o meu pãozinho representou 6 meses de sustento para o Rupilau até hoje fazer tudo isso que ele faz na igreja Namrata Church, lá do Nepal. Glória a Deus. Amém. Muito bem. E aí aconteceu, já era assim, eu fiz isso na hora do almoço, à tarde a gente tinha que arrumar a mala e já ir para o aeroporto que ia voltar para o Brasil, né? De Singapura até Dubai deu 12 horas e de Dubai até São Paulo deu mais 15, então eu fiquei o dia inteiro. Estou falando, pastor, vai ficar o dia inteiro? Não, o dia inteiro eu fiquei quando eu voltei de Singapura, né? Enfim, e eu estou lá arrumando minha mala, deixa eu pegar minha pochetezinha de dinheiro. Enfim, não contei para ninguém o que tinha acontecido. Esse meu amigo brasileiro estava em outro quarto, estava comigo um filipino, que aí também não tinha dinheiro para nada. Não contei para ninguém. Eu acho que quando você abençoa, você não precisa sair contando, Deus te honra de qualquer forma. Né? A honra vem do Senhor e a glória é dele, ele não divide com ninguém. E eu fui pegar lá o negócio que eu guardava o meu dinheirinho. Então lembram, né? Tinha $200, dei 100, tem $100. Gente, eu abri a minha pochete e tinham $200. Mas como tem isso? Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que o Senhor honrou financeiramente também. Aquilo que eu dei, Deus colocou de alguma forma lá, fez um milagre da multiplicação da nota e apareceu. Então essa é a minha história de generosidade em relação ao Rupilau. Por que isso é importante? Porque lá no Instituto Haggai, quando eu estava lá, Deus falou comigo de uma forma muito efetiva. Ele falou, você já tem aquela caminhada que mostrou no vídeo, mas hoje você tem uma empresa, você tem um sócio e você precisa fazer uma caminhada sozinho. Eu te chamei para algo muito diferente. E eu atendi o chamado do Senhor, certo? Então, aquele pãozinho que eu dei gerou isso aqui. O meu propósito de vida, que é ajudar a fazer o bem de uma forma bem feita. Muita gente tem muitas ideias, muita gente tem boas iniciativas, mas isso precisa ser organizado para que isso gere o melhor resultado possível dentro das empresas na área social, na área socioambiental. A minha atividade profissional é exclusivamente com o setor non-profit, ou seja, sem fins lucrativos e ligados a empresas. Eu já fui procurado por escritórios muito grandes para ser internalizado, para ganhar muito dinheiro, e isso nunca deu certo. Então, o meu propósito de vida é sempre ajudar a fazer o bem de uma forma bem feita, e através do meu pãozinho, Deus encheu a minha botija de azeite e de farinha da seguinte forma. Vamos lá. Em 20 anos, a gente atendeu em torno de 200 organizações e empresas. Certo? Nós implantamos projetos de 4 organizações estrangeiras no Brasil. Uma coreana, uma americana, uma britânica e uma norueguesa. Imagina, gente, eu explicando o sistema tributário brasileiro para o norueguês. O que vocês acham? Moleza ou não? Moleza, né? Imagina explicar a legislação trabalhista para um americano. E eu explicar para ele e ele chegar com a seguinte conclusão. Você está falando que no Brasil um empresário paga menos imposto que um pastor? Eu falei, pior que é verdade. É isso mesmo. Né? A gente executou projetos executados pelas organizações que atendidas chegaram a cerca de 30 países. O único projeto criado e assessorado beneficiou em torno de 12 milhões de crianças e adolescentes no mundo inteiro. Pode passar. Já foram assessorados projetos em 17 estados brasileiros. Se Deus quiser, eu parar, vai ser o 18º. Estou sentindo o negócio aqui, hein?
Tem uma vez que a gente conseguiu anular 27 milhões de reais de passivo tributário de uma única organização, centenária, tem de criança e adolescente, ia botar todo mundo na rua, o governo ia penhorar, arrestar, executar, ia arrebentar com a organização. E isso eu preciso contar. A gente entrou com uma ação para defender essa organização, tinha 27 milhões de passivo tributário, e milagrosamente, eu não sei o que aconteceu, que o advogado da União, ele falou que ele não ia recorrer do processo. Milagre. Milagre. Tá? E atualmente projetos assessorados beneficiam em torno de 400 mil pessoas. Então, com os clientes que a gente atende, 400 mil pessoas indiretamente são abençoadas. Então, meu pãozinho de $100, Deus encheu minha botija desse jeito. Isso é glória, graça de Deus, amém? Esses são alguns dos clientes que a gente atende, né? Unicesumar, o Hospital Albert Einstein, que mais? Barnabas Fund, que é a britânica, Compassion, enfim, são várias organizações que Deus tem colocado na nossa mão para serem abençoadas. Então é isso que a gente tem gerado de resultado. Mas como eu vim falar aqui de vocês, não só para vocês, não de mim, mas eu vim falar de como a generosidade pode abençoar o seu negócio, tá bem? Então vamos lá, pode passar. Ultimamente a gente ouve muito falar desses 3 pontos, sustentabilidade empresarial. O que compõe? É uma questão que ele chama-se de triple bottom line, a linha dos 3 pontos. Então em inglês é profit, planet and people, ou seja, pessoas, planeta e lucro. Então isso compõe, ou seja, as empresas têm que atuar de uma forma ambientalmente responsável, que não degrade o meio ambiente, e tem que beneficiar as pessoas, o público interno e externo. Então esse é um conceito. E isso migrou para uma outra questão, que é o tal do ESG. Alguém tem ouvido falar dessas 3 letrinhas ultimamente? Empresas ESG. Então tem sido muito falado ultimamente. Então o que é ESG? É environmental, meio ambiente, social e governance, governança. Então as empresas, elas têm que ter um aspecto de ter o seu negócio, mas o negócio tem que cuidar do meio ambiente, tem que cuidar do social e tem que ter governança, combate à corrupção, entre outras coisas. Então hoje, todas as empresas que são ESG, elas são analisadas pelo mercado financeiro de uma outra forma. Todas as empresas que estão enquadradas como ESG, elas conseguem alavancar recursos do mercado financeiro, elas têm taxas de juros mais subsidiadas, enfim, ela tem uma série de benefícios. Então, empresas que se envolvem nesse aspecto, elas têm algo diferenciado. Qual que é a diferença? Como é que funciona a cabeça do consumidor? Um cliente satisfeito é leal, tá certo? Então vamos dizer assim, você foi naquela pizzaria gostosa tal, e recomendaram para você, e chegou lá, a tua pizza demorou 2 horas para chegar. E aí? Você ficou satisfeito? Não, né? Você vai ser leal a essa pizzaria? Você vai voltar lá? Não, né? Vai em outra, tem muita pizzaria por aí, tá certo? Então as empresas têm entendido, verificado que um consumidor, a satisfação dele é diretamente proporcional à sua lealdade. Quanto mais satisfeito, mais leal. Quanto mais insatisfeito, menos leal. Então uma empresa pode ser vista como terrorista. Vou fazer uma pesquisa aqui. Quem já passou pela TIM? Quem já passou pela TIM e pela Vivo? Quem já passou pela TIM, pela Vivo e pela Oi? Quem já passou pela TIM, pela Vivo, pela Oi e pela Claro? Se tivesse mais alguma, você passaria também, né? Por quê? Você precisa falar lá com a sua esposa, está atrasado para pegar as crianças e o raio do sinal não funciona. Você manda aquele áudio para o cliente, precisa chegar e não chega, está travado o sinal. Satisfação zero. Então o que aconteceu? Você foi o quê? Desleal. Você passou por todas já. Então, empresa de comunicação, telefonia é vista como uma terrorista. Tá certo? Conforme vai passando essa satisfação, ela sai de uma zona de rejeição do tipo, nunca mais volto para essa empresa de telefone, nunca mais volto nessa pizzaria. Passa para uma zona de indiferença, tanto faz, a TIM, a Oi, é tudo ruim mesmo, né? E chega para uma zona de afeição. Ou seja, poxa, essa empresa, além de me dar um bom produto, eu gosto dela. Ela tem algo diferente. Ela tem um valor diferente. Ela
eu ouvi falar que ela cuida dos seus funcionários. Eu ouvi falar que tem um projeto que ela fez um coral para os filhos dos funcionários. Eu ouvi falar que ela tem um projeto aqui em Belém que cuida do meio ambiente. Gente, essa empresa é um apóstolo. Entendeu? É algo a ser copiado. Eu gosto muito dessa empresa. E essa satisfação vai gerar o quê? Lealdade. Quanto mais satisfeito, mais leal. É assim que funciona a cabeça do consumidor. Pode passar. A cadeia de resultado da responsabilidade social empresarial, ela tem um ciclo externo e um ciclo interno. Qual que é o ciclo externo? Um valor agregado à marca gera satisfação, que gera lealdade. Ok? Então, como é que a forma mais efetiva de agregar valor à marca? ESG. Olha as 3 letrinhas aparecendo. Eu cuido do meio ambiente, eu cuido das pessoas e eu tenho governança. Eu agreguei valor à minha marca. Philip Kotler, que é o pai do marketing, alguém já estudou aí, alguém de administração aí e tal. Ele falou dos 4 P's, né? Preço, praça, produto e promoção. Só isso não adianta mais para as empresas. Elas não conseguem segurar o consumidor falando dessas 4 coisas. Então tem algo a mais que ela tem que colocar. E a responsabilidade social empresarial, ela também se cria um ciclo interno virtuoso. É a mesma coisa, valor agregado à marca gera satisfação, que gera lealdade, que vai gerar capacidade. Por que isso? Lembra que eu falei que empresas envolvidas em projetos socioambientais têm um turnover menor, têm a rotatividade menor? Gente, o Brasil tem um problema crônico de qualificação de mão de obra, por isso que a nossa produtividade é baixa. Precisa melhorar isso aí, né? Se você está numa indústria que tem uma coisa complexa lá dentro, né, de maquinário, enfim, aquela coisa toda, para você formar uma outra pessoa que mexa em maquinário, isso demora 6 meses, 1 ano para você treinar essa pessoa. Então você precisa reter talento, você precisa reter as pessoas. E as pessoas ficam, claro, pelo ambiente corporativo, pela remuneração, enfim, mas ficam também quando você tem algo diferente agregado. Uma vez uma grande cooperativa agroindustrial, a 3ª maior do Brasil, nos chamou para falar de projeto. Eles queriam fazer projeto com o chão de fábrica. Por quê? O chão de fábrica, R$200 a mais, ele mudava de emprego. E aí tinha que treinar outra pessoa, era um ciclo que nunca se encerrava. E a gente propôs uma série de ações voltadas ao funcionário, ao filho do funcionário. E o turnover diminuiu consideravelmente. Então é isso que faz. A empresa é obrigada a fazer isso? Não. Mas ela faz por quê? Porque isso gera resultado. E o que gera resultado? A generosidade. Estão entendendo a economia da generosidade? Como é que volta, tem retorno? Pode passar. Vamos fazer uma pesquisa aqui, ó. Eu falo Criança Esperança. Fala a empresa aí que vocês lembram. Globo. Globo. Né? Muito bem. Então acertaram. E esse Teleton da ACD? Vamos ver se a resposta está certa? SBT, muito bem, parabéns. E se eu mostrar essa logo aqui, ó? O que vocês lembram? Qual empresa? McDonald's, claro, né? Pode, isso. E se eu mostrar esse capacete aí? Quem que vocês lembram? Do Ayrton Senna. Mas o que tem atrás do Ayrton, assim, de uma coisa especial que mexe com a educação? Instituto Ayrton Senna. Vocês viram como é que o projeto ligado à empresa já colou na cabeça de vocês? Viram? Uma pesquisa rápida? Eu falei do projeto, não falei da empresa, eu falei do projeto, você vai falar da empresa. Então, viram como é que isso, no nosso subconsciente, já está agregado? Vocês já lembram disso, que tal empresa faz isso, faz aquilo outro, tá certo? Vamos falar de alguns dados estatísticos aqui. A Edelman Trust Barometer em 2021. A Edelman é uma empresa de pesquisa que trabalha com monitoramento de consumo, tá? Ela pesquisou 14 países pesquisados e 14 mil pessoas responderam à pesquisa. Olha o que apareceu na pesquisa. Vamos lá? 72% dos brasileiros afirmam sentir-se mais atraídos por marcas focadas em fazer do mundo um lugar melhor. Gente, 72% dos consumidores falaram assim,
entre uma empresa que tem projeto e não tem projeto, eu prefiro uma empresa que tem projeto, me sinto atraído por ela. 93% dos consumidores brasileiros esperam que as marcas tomem uma ou mais medidas que vão além do seu produto ou serviço, como dar dinheiro a boas causas, enfrentar os desafios da sociedade, apoiar comunidades locais, gerar mudanças positivas, abordar questões políticas e não contribuir para a desinformação. Aí já vai para 93%. Esperam que as marcas tomem uma atitude diferente, né? Não é só os 4 P's lá. 72% dos brasileiros acreditam que podem forçar uma marca a mudar o impacto de sua empresa na sociedade, incluindo o uso de materiais ecologicamente corretos, 55% deles, melhoria de práticas trabalhistas, 51%, e redução da pegada de carbono, 48%. E, por último, os brasileiros são mais propensos a comprar marcas que defendam a saúde. Lembra da pandemia? Todo mundo saiu doando, empresa envolve, manda dinheiro, compra respirador, né, aquela coisa. Combatem o racismo, que está muito, né, em voga, sendo falado. Defendem os direitos humanos, 69%, e combatem as mudanças climáticas, 69%. Então, vejam, quanto mais generoso eu sou, mais resultado vem para o meu próprio negócio. Poxa, mas meu negócio é pequenininho, isso é coisa para marca grande. Não, gente. Isso é para qualquer negócio. O que você precisa é se comunicar com o seu consumidor, né? Então, você pode ter um negócio, olha a portinha ali, né, pequenininha, mas se você tiver um engajamento, as pessoas vão perceber que você cuida do seu funcionário, da família dele, que você faz doações para projetos, enfim, que cuida das pessoas, isso vai ter um impacto no seu negócio. Pode passar. Tem o case da estrela, da boneca Suzy. Alguma das nossas mulheres aqui teve uma boneca Suzy? Sim! Suzy? Ah, que bonitinho, né? É isso aí. Então, a boneca Suzy, a Estrela fez um projeto que ela vestiu a camiseta da campanha de prevenção do câncer de mama do IBCC, aquela do alvo na moda, né, que era famosa e tal, né? Aumentou 30% as vendas da boneca. E era mais cara, hein? 25% a mais do preço. E vendeu mais por quê? Um super valor agregado ao produto. Combate ao câncer, certo? Pode passar. O que a gente observa, então, quando a gente vê empresas se engajando em causas que beneficiem a sociedade? Transparência e comunicação. Se comunica melhor, mostra mais os seus resultados. Facilita a penetração da empresa no mercado internacional. Meu super brother aqui que trabalha com exportação. Então, existem muitas certificações que são exigidas para exportar hoje em dia. Madeira, por exemplo, tem o FSC, né? Forest Stewardship Council, né? Entre outras e outras e outras certificações, SA8000, entre outras. Fortalecimento da imagem da empresa, marketing social e consumo consciente, como a gente já falou, por causa desses índices aí. Passa. Eu vou falar de 2 cases agora, de empresas que a gente trabalhou, tá? Alguém aqui tem um filtro Purifique em casa? Oh, isso aí, hein? Top, é isso aí. Então, é a maior fabricante de filtros portáteis do Brasil, possui em torno de 250 unidades físicas franqueadas em mais de 250 cidades no Brasil, tem cadastrado mais de 13 mil franqueados home, né? Marketing de rede, pode passar. E a Purifique nos chamou, falou assim, nós queremos fazer uma coisa, a gente não sabe o que faz. O que a gente faz? E aí, então, a gente foi lá, visitou a planta da empresa, vamos dar uma volta, ver o que eles faziam. Identificamos o seguinte, o filtro Purifique, ele previne você pegar uma doença, porque ele trata a água, né? Concordo? A gente pensou assim, mas caramba, e o pessoal que não tomou no filtro Purifique já pegou doença, pegou, sei lá, né? Aquelas doenças ligadas à água. Nós precisamos trabalhar com isso. E aí nós fizemos o quê? Um projeto chamado Aquarela, para combater a mortalidade infantil provocada pela desidratação, beneficiar crianças de 0 a 5 anos e atingir países da América Latina, Ásia, Brasil e Haiti, e obter os selos da Fundação Abrinq. Sabe aquele selinho que tem empresa amiga da criança, caixinha do leite, né, outras embalagens e tal. Então, o que a gente fez? A gente chamou a Pastoral da Criança Internacional, na época a doutora Zilda Arnes, né, era bem conhecida, estava viva, e a gente falou assim, olha, quando vocês produzem aqui o filtro Purifique, qual que é o problema? Sobra muito plástico.
Falei, caramba, como é que é feita aquela colherinha de medida de soro caseiro? Já viram aquela colherinha que tem 2 botijinhas assim, né? Pô, é de plástico. Falei, que tal a Purifique começar a produzir todas as colheres de medida de soro caseiro para o pastoral da criança? Chamamos a pastoral, toparam. A colher da pastoral era feia, assim, era uma cor feia, era muito mole, molenga, assim, quebrava. Então a Purifique pegou a para de plástico e começou a fazer colher medida de soro caseiro. Certo? Então, chegou em 17 países isso e beneficiou 12 milhões de crianças. Cada família recebeu uma. Média 3 crianças, 4 milhões vezes 3, 12 milhões de crianças. Tá bom? Então, produção de mais de 4 milhões de colheres, beneficio de 12 milhões de crianças, apoio pastoral franqueados. Aí o que aconteceu? Com a colher, ela virou um argumento de venda, porque os franqueados, a doutora Zilda foi lá numa convenção lá na Costa do Sauípe, eu fui obrigado a ir, foi muito difícil, lugar feio, gelado, tipo assim, Curitiba, muito frio, né? Enfim, e levamos ela na convenção dos franqueados Purifique, e foi uma comoção geral, porque ela apresentou a pastoral, enfim, e as pessoas começaram a se engajar das franquias para apoiar a pastoral da criança em vários lugares do Brasil, certo? E começaram a pedir a colher. Por quê? Quando ia uma pessoa comprar lá um filtro Purifique, poxa, eu compro um filtro Purifique, comprei Europa, né? E a pessoa chegava e falava assim, olha, se você comprar esse filtro, essa colher vai ser produzida através da sua compra. E isso era um argumento de venda que virou. Então, teve melhoria significativa das colheres medida, 14 países atendidos e um marketing social agregando valor ao produto. Pode passar. Ela ficou 3º lugar no prêmio ABF Afra de Sustentabilidade 2011, que é a Associação Brasileira de Franchising, né? Mas ela competia assim, com Boticário, Cacau Show, Iage, Wizard, Pizza Hut, só empresa grande. E em 2012 ficou em 2º lugar. Pode passar. E aí, gente, é que vem a questão de encher a botija de novo. Alguém trabalha em banco aqui? Gente, vocês já viram muitas vezes banco derrubar a taxa de juros assim, do nada? Não, né? Mas isso aconteceu com a Purifique. Ela foi fazer uma operação de crédito para fluxo de caixa, enfim, no Itaú, e o Itaú mandou um formulário perguntando se ela tinha algum projeto socioambiental. Ela respondeu e a taxa de juros caiu. Isso é a economia da generosidade. Quem é generoso acaba sendo abençoado. Amém? Vamos lá. Então, esses foram países beneficiados, enfim, vamos passar que está acabando o tempo. Olha aí a colherinha, ó. Então, vinha a colherinha, ó, azulzinha, e tinha todas as instruções. Qual que é o problema? Para cada país era uma língua diferente. Então, tinha que mudar o molde para fazer a colher. Deu um maior trabalho, mas funcionou. Pode passar. Aí, ó, no Haiti, ó a colherinha da Purifique aí, ó, no Haiti, pode passar. Ó, na Guatemala. Pode ir. Ó, no Paraguai também. Filipinas. Nas Filipinas, gente, chegou a colherinha da Purifique. No Peru, olha lá a colherinha. E no Brasil, claro. Tá aí, tá certo? E um outro case que eu quero apresentar para vocês é da Forte Leve, né? O maior fabricante de caixas d'água cisternas do Brasil. Quem aqui já viu uma caixa d'água da Forte Leve? Gente, eu nunca tinha visto. Quando a gente começou a trabalhar com a Forte Leve, eu só vejo caixa d'água da Forte Leve. Enfim. Ela tem 7 plantas industriais, em torno de 3 mil funcionários no Brasil. E o que ela fez? Instalou 75 mil cisternas do programa Água para Todos, né? Então, teve um programa de distribuição de cisternas em regiões áridas do Brasil. E a Forte Leve, ela participou desse projeto aí, né? E disso, de entrar no sertão, foi criado o Instituto Água Viva. Então, o que o Instituto Água Viva e a AMES também? O Instituto Água Viva mexe com o social e a AMES mexe com a parte missionária, né? A Forte Leve é formada por 2 fundadores muito com o coração em Jesus. Hoje o Instituto Água Viva tem 35 bases sociais no sertão do Nordeste, atuação em 5 estados, né, do Nordeste. Só de janeiro a julho de 2022, 40 mil pessoas foram beneficiadas com os projetos. E pela AMES, hoje tem missionários da AMES, bancada pela Forte Leve, em 701 comunidades atendidas. E eles mantêm 417 missionários.
Que bênção, né? Que bênção. Mas aconteceu uma coisa, esse Água para Todos. Quando saiu o edital de licitação, eles foram chamados para participar e nunca gostaram de entrar nisso aí. Foram chamados e aí eles foram lá e falaram assim, nós precisamos mandar um missionário, cada cisterna que eu entregava tem que ter um missionário falando do amor de Deus, né? E entregaram, e falaram que o edital tinha que mudar para ter instalação também, porque a visão é a seguinte, se eu coloco só a cisterna, o caminhão larga lá e vai embora. Se eu falo que vou instalar, enquanto instala, o missionário fala do amor de Jesus, para esse sertanejo, né? Instalaram 75 mil cisternas, e aí veio toda essa questão de eleição, e aí houve um cano do governo, 75 mil cisternas, gente. O governo ficou devendo mais de 200 milhões de reais para a empresa. Quebra uma empresa ou não? O meu, se eu ficar sem receber 200 reais, já me quebra. 200 milhões, né? Enfim, quebraria qualquer empresa. O que aconteceu? Aquele ano do cano foi o melhor ano da história da Forte Leve. Teve uma crise d'água terrível no Sudeste, acabou o reservatório, todo mundo saiu comprando caixa d'água, cisterna, explodiu o número de vendas. Então, Deus abençoou. Né? Eles entraram para falar do amor de Deus através do negócio e o Senhor abençoou. Pode passar. Bom, essa parte aqui, eu acho que eu vou deixar para falar uma outra vez. Pode ser, pastor? Você quer que eu fale um pouco? Então tá bom. Como é que você estrutura a ação de sustentabilidade? Primeiro, aquilo que eu falei, pode passar? Tem os 3 setores, tá bom? Passa. Isso aqui também nós vamos passar, tá bom? É diferente de associação e fundação. Como é que você pode colocar dinheiro, eventualmente, se você tiver empresa no lucro real? Pode passar. A tua empresa pode destinar 2% do lucro operacional. Então, ali uma empresa, por exemplo, teve 10 milhões, ela doa 200 mil, que é 2%. E a base de cálculo para apuração de contribuição social IR cai. Então, a cada 100 reais que ela doa, ela recupera 34 em impostos. Aí tem outros tipos, né? Pode passar. Tem o FIA, que é para criança e adolescente, projeto inscrito no Conselho Municipal de Direitos da Criança. A empresa pode passar 1% e a pessoa física 6%. O do idoso também, mesmo raciocínio. Tem que ter registro no Conselho Municipal do Idoso e também faz os mesmos repasses. Passa. A lei do audiovisual, quando a gente vai assistir um filme nacional no cinema, fica meia hora aparecendo logomarca, porque usam esse mecanismo. Mas pode ser usado para um documentário da igreja, que fale de evangelismo, que fale do amor de Jesus. Tem muitas produções hoje sendo feitas em filmes com um teor cristão no Brasil. Né? Tem o Miguel Nagli, que é lá do Tela, ele é especializado nisso. Você conheceu o Miguel, né? Enfim, pode passar. A lei de incentivo ao esporte para projetos educativos, lúdicos, de alto rendimento. Então, a empresa pode passar 1% do IR devido e pessoa física 6%. O PRONON é para projetos que combatam o câncer. Então, é 1 e 1, PJ e PF, né, do IR devido. Tem o PRONAS, que é para pessoas com deficiência, projetos também. Então, é 1 e 1, tá bom? E a famosa Lei Rouanet, que eu falei já para vocês, que as empresas podem destinar 4%, as pessoas físicas podem destinar 6% para projetos culturais, inclusive projetos culturais cristãos. Tem um decreto federal que fala que a música gospel é uma manifestação cultural brasileira. Então, vocês querem fazer um festival de música aqui na igreja? Pode ser Lei Rouanet. Vocês querem fazer um festival de música para fora, evangelístico? Pode ser Lei Rouanet. Tá bom? Pode passar. E eu trago uma reflexão para você. Opa, volta. Pô, é o grande finale. Muito bem. Eu quero trazer uma reflexão para você que em Provérbios 11, 25 está escrito que o generoso prosperará. E quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Amém? Você quer prosperar? Quer crescer? Não tem nenhum problema. Quer enriquecer? Subir? Gente, o Senhor é o Deus do ouro e da prata. Ele faz milagres e Ele usa o seu povo e o dinheiro para abençoar. Né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas o dinheiro não é a raiz de todos os males. O dinheiro é muito bom. Né? Então, se você quer prosperar, a palavra de Deus te dá um comando, e ela não mente,
Amém? Que o generoso vai prosperar. Quanto mais generoso você for, mais você vai prosperar. Amém? E aí fica uma pergunta para vocês, quero fazer uma outra reflexão. Qual é o pãozinho que será dado ao Senhor hoje pela tua vida? O seu pãozinho pode ser dinheiro, mas pode ser o seu tempo, pode ser sua vida, pode ser seu testemunho, pode ser muitas outras coisas. Então eu queria perguntar para você hoje, qual é o pãozinho que você vai dar para Deus hoje, para que Deus encha a tua botija de azeite e de farinha? Vamos refletir? Feche os olhos, vamos refletir. Pergunte ao Senhor, Senhor, qual é o pãozinho que o Senhor quer colocar na minha vida? Qual é o desafio que o Senhor tem para mim? O que, Jesus, o Senhor pede para mim em favor do próximo? O Senhor falou na tua palavra que nós devemos amar o próximo como nós mesmos, Senhor. E às vezes a gente quer reter, engordar, e a gente não tem colocado muito em favor daqueles que mais precisam. Então eu quero saber o que o Senhor tem para mim hoje, Jesus. Aonde quer que o Senhor quer que eu coloque a minha vida? Onde é que o Senhor quer que eu coloque o meu tempo? Aonde é que o Senhor quer que eu coloque as minhas energias? A minha vida pode estar passando um momento difícil, financeiramente, materialmente, espiritualmente. Eu posso estar com as minhas emoções devastadas. Eu posso estar com meus relacionamentos destruídos. Eu estou vivendo uma secura em várias áreas. Mas ainda assim, Senhor, qual é a minha contribuição para o seu reino? Fala comigo, Jesus. Fala com as pessoas, ó Deus querido. Manifesta-se, Senhor. O Senhor quer usar seu povo, Pai. A tua palavra diz que nós seremos conhecidos pelo nosso testemunho. E onde é que o Senhor tem pedido para eu colocar a minha contribuição, Jesus? E não importa se ela é grande, se ela é pequena, se ela é muito, se ela é pouca. O Senhor faz milagres com o pouco. Então, peça para o Senhor revelar para o teu coração, meu irmão, minha irmã, aonde é que Ele quer que você coloque o seu ato de generosidade. Pastor Felipe. Amém? Louvado seja Deus, muito obrigado. Foi muito especial. Tenho em mim um amigo, um homem que quer abençoar a vida de vocês. Obrigado pela realização do sonho, Pastor Felipe, Pastor Wellington. Que Deus abençoe vocês, tá bem? Uma noite eu dormi e quando eu acordei, eu estava toda molhada, porque tinha chovido, né? E molhou toda a minha rede, porque eu não tenho cama, né? E é por esse motivo que Melgaço foi escolhida pela Assembleia de Deus.
Meu Senhor Deus é maravilhoso na minha vida. Realizou um sonho de muitos anos, né? E é a casa perfeita, irmã, é a casa que eu sempre sonhei, sabe? Assim como se ele tivesse desenhado e dado para a pessoa que mandou fazer, para a pessoa que construiu. Essa experiência nos fez mais nobres, nos fez mais fortes, nos fez mais corajosos. Aplauda mais forte o nosso Deus pelo que nós vimos e ouvimos. Hoje nós começamos um pouco atrasado devido à manifestação que houve. Nós não teremos o tempo de mesa que nós geralmente temos, mas pergunte para quem está perto de você, valeu a pena ter vindo aqui hoje à noite? Responda para ele qual foi a sua experiência de poder compartilhar um pouco da vida, da história do Gustavo. E é a mais pura verdade, gente. Existe uma ferramenta que o mundo não conhece. O nome dela chama-se generosidade. Aí fora, a gente luta só com a técnica, enfim, com as estratégias. Mas quem serve a Deus tem uma esfera diferente, tem uma instância diferente. E essa instância é a instância da generosidade. Eu conheço muita gente que faz coisas tremendas e grandes, mas eu não conheço nenhuma delas que cresceu sem ser generosa, sem entender o poder que existe em ajudar o próximo, em ajudar quem precisa. E eu vou contar um testemunho, Gustavo contou vários. Esse ano para a gente foi um ano muito decisivo, né? Aqui no Tempo Central principalmente. Nós trabalhamos muito, tivemos muita expansão, nós pisamos no acelerador em muita coisa que a gente precisava fazer, na construção de casas, na obra missionária. E Deus colocou algo no nosso coração, aqui nessa igreja local. Todos os desafios que a igreja em Belém tem, todas as casas, para quem não sabe, toda semana nossa igreja entrega uma casa para uma família carente dessa cidade. Toda semana nós já entregamos 175 casas. Você pode aplaudir o nosso Deus bem forte, 175 casas. Pegue as últimas 175 semanas, toda semana nós entregamos uma casa para uma família carente. E eu coloquei no coração, junto com a nossa equipe aqui no Tempo Central, de dar uma oferta para todas as casas que são construídas. E a oferta que nós damos, ela não resolve o problema. Cada casa dessa custa em torno de 60 mil, 70, 50, algumas mais. Mas sempre que vai inaugurar a casa, eu ligo para a nossa equipe e eu pergunto, está faltando o quê? E eu mando uma oferta. A minha oferta e a nossa oferta sozinha não resolve o desafio. Mas sempre que nós participamos em todos esses desafios, nós também participamos da colheita que cada desafio desse gera. E a gente precisa entender, ter essa mentalidade. Talvez eu não possa fazer tudo, mas alguma coisa eu posso fazer. Como o Gustavo aqui disse hoje. Qual é o meu pãozinho? O reino de Deus não é feito por poucos que fazem tudo. O reino de Deus é feito por muitos, cada um fazendo a sua parte. Se cada um fizer aquilo que precisa ser feito, a gente chega até onde precisa chegar. E nós começamos o ano acelerando, vamos fazer tudo tal. Quando foi ali em abril, maio, o pastor Samuel pediu que todos os templos e regiões organizassem a caravana de Melgaço. E nós aqui no Tempo Central tomamos frente nisso. E vocês sabem como aqui pra gente isso foi pesado. Todos os missionários, toda a preparação, 5 casas que seriam construídas, 3 templos que foram deixados, base humanitária. E eu aqui comigo pensando, né, como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai chegar. E a palavra que Deus deu a nós aqui foi, façam tudo o que vocês já faziam e sejam generosos. Nós decidimos pegar tudo que nós tínhamos de reserva, tudo, falou, vamos pegar e vamos fazer tudo que tem que ser feito no desafio de Melgaço. Eu lembro que nós reunimos com a nossa equipe, a equipe disse, pastor, e quando terminar o mês de junho, como é que vai ser? Porque julho é o mês de férias, esse é o tempo. 1/4 das responsabilidades missionárias de expansão da igreja em Belém são cumpridas aqui pelo Tempo Central. E eu pensei, bom, julho eu não sei, a gente vai precisar de um milagre, porque o mês de julho é o mês onde dá uma quebrada, onde todo mundo sai, todo mundo viaja, todo mundo vai embora. E nós fizemos tanta coisa em junho, e nós temos muita coisa para quitar e acertar no mês de julho. E depois de 4 anos, esse foi o primeiro mês que eu tirei férias, porque durante toda a minha vida ministerial, eu acreditei que o pastor no mês de julho tinha que estar na base, né? Acelerando, colocando as coisas em movimento.
Mas a minha família foi crescendo, minha filha vai fazer 12 anos, meu filho vai fazer 10, o Joãozinho está aí. E agora eu só posso tirar férias na época que as minhas crianças estão liberadas da escola. Então eu sumi, fiquei 3 semanas fora da base e as coisas começaram a acontecer. E eu viajando e fui olhando, o pessoal mandando um relatório. Nós fechamos esse mês, que é o mês de maior baixa, historicamente é o mês que a nossa igreja menos consegue cumprir seus compromissos. A gente para e novamente no final do ano reorganiza para fazer. E o mês de julho se tornou, guarde isso no seu coração, o melhor mês do ano até esse momento para nós. O melhor mês do ano. E alguém pergunta como é que isso foi feito? Eu não sei. Fé e generosidade. Você está pronto para viver nessa dimensão? Dimensão da fé, dimensão da generosidade? Nós vamos ofertar nesse momento. E você não vai fazer isso nesta oferta. Você vai ofertar aquilo que Deus colocar no seu coração. Mas saindo daqui, a lição desse marketplace é: aonde é que eu posso, no reino de Deus, na vida de quem precisa, operar na generosidade? Aonde é que eu posso envolver minha vida, meu chamado, meus dons, os meus talentos, para experimentar isso aqui que Gustavo falou? Gente, isso é a mais pura verdade. Todos nós aqui somos prova viva que se não fosse a mão de Deus, a generosidade, o que nós colocamos aos pés do Senhor, nós não estaríamos aonde nós estamos hoje. E o nosso Deus, Ele fez no passado, Ele faz no presente e Ele continuará a fazer no futuro. Tome na sua mão sua oferta de gratidão a Deus nesse momento. Vai aparecer aqui também o código, se você preferir fazer do seu lugar. Aí na mesa também você pode fazer isso. Fique à vontade, eu quero orar por você. Nós já vamos terminar, tá bom? Após esse momento eu vou fazer uma oração. Nossa equipe aqui vai sortear alguns brindes, mas eu quero convidar você nesse momento. Aquilo que você pode, aquilo que você sente no seu coração, oferte ao Senhor. Pai, muito obrigado por esse momento tão especial. Muito obrigado pela vida do Gustavo, por aquilo que ele compartilhou conosco, pelo desafio que nós aqui vivemos e vimos. E entendemos que todos nós podemos fazer alguma coisa. Podemos viver essa atmosfera, podemos viver esse nível da generosidade, Pai. Enquanto ele falava, cada um de nós foi desafiado, não pelo nosso intelecto, mas pelo Teu Espírito Santo, que foi falando, ministrando, particularizando essa mensagem a cada coração, e que nós possamos sair daqui e colocar isso em prática, para nossa alegria e para a glória do Teu reino. Não apenas para que o Teu nome chegue longe, mas que no processo de fazer isso, nosso coração encontre propósito, encontre vida, que a nossa fé se fortaleça em Ti, Senhor, assim como foi no Gustavo, na vida de tantos homens, que seja na vida de cada um de nós nessa noite, nesse lugar. Muito obrigado pelas experiências, muito obrigado pela noite que nós tivemos na Tua presença, e ser conosco, nós te pedimos o nome forte de Jesus, amém e amém. Rompa do seu lugar se você quiser, nossa equipe está aqui, traga sua oferta de gratidão a Deus ao altar do templo. Aleluia! Se prepare para viver a provisão de Deus na sua vida, na sua casa, no seu celeiro. Posso até estar aflito, mas nunca derrotar. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus não falha. Até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus não falha, não. Não viu pela vista, não diga. Eu
Se você crê que Ele vai prover na sua vida, levante a sua mão ao céu e glorifique a Ele nessa noite. Oh, melhor está por vir, se o criou. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá em minha Se você puder ficar de pé conosco, vamos terminar. Recompensará, pois o meu Deus, o teu Deus não fará. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. E então Deus proverá, Deus proverá. Olham para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Coloque a mão de quem está no seu ombro aí do lado, rapidamente. Por um minutinho, ore por essa pessoa, ore pela família dela, ore pelos negócios dela, ore pelos sonhos dela, seja profeta de Deus na vida de quem está perto de você. Faça isso agora, faça com intensidade, faça isso com paixão, faça isso com amor. Profetize boas ideias, sabedoria, discernimento, graça. Pai, nós estamos reunidos aqui nessa noite, debaixo do Teu nome. Se nós chegamos aqui, é porque a Tua graça, Tua misericórdia tem nos sustentado. Mas eu não quero olhar para aquilo que eu preciso. Tu sabes o que eu preciso, Senhor. Eu quero orar pela vida do irmão à minha esquerda. Ser com ele, fortalece, dê força, graça, sabedoria, Senhor. Ele não é uma máquina, é um ser humano e precisa todos os dias da Tua direção, da Tua validação, de sinais. Que essa noite tenha sido um sinal Teu na vida dele. Fortalece, traz ânimo agora do alto, Espírito Santo de Deus, aonde palavras não podem ir, Senhor. Tu chegas agora, assim como a água encontra frestas, rachaduras, espaços, preenche agora cada espaço da alma, traz paz, levanta o abatido agora, que possamos sair daqui cheio de vida, cheio de ânimo, Senhor, para vencer essa semana, esse mês de agosto, esse restante de ano. Guarda o nosso Brasil, nós te pedimos, nesse semestre tão decisivo que o nosso país atravessa. Dê discernimento a cada um de nós, que por onde passarmos, nossa palavra seja uma palavra temperada, não uma palavra de divisão, mas uma palavra de união, Senhor. Sê com a Tua igreja, sê com cada um de nós. Assim nós te pedimos nessa noite e te agradecemos, no nome poderoso e forte de Jesus. Amém, 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 amém. Diga isso. Deus proverá, quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo. Deus proverá. Olhe para o alto, olhe para o alto. Olhe para o alto. Tem socorro vindo. Deus proverá, Deus proverá. Dê um aplauso bem forte ao nosso Deus nessa noite. Deus abençoe a todos vocês. Coloque na sua agenda, dia 10 de novembro, se o Senhor Jesus não voltar antes, não apenas viveremos, como estaremos aqui no Templo Central, e nós teremos o privilégio de receber
O João Branco está aparecendo aí na tela, tá bom? Pode colocar a imagem dele, equipe da mídia, rapidamente. O João Branco, ele é o CMO, ele é coloca lá, manda pra gente, pra equipe da mídia. Já mandou? Qual é o grupo? Perfeito, aí está, tá bom? Vocês estão vendo aquele símbolo lá atrás? Ele é o executivo de marketing do grupo McDonald's, vai estar aqui conosco, olha só que coisa bonita, né? Eu não sei se a gente vai ter Big Mac para todo mundo, mas a gente vai inventar alguma coisa a gente vai fazer, tá bom? Mas dia 10 de novembro, nós estamos retomando depois de 3 meses, é muito bom. Setembro, né? Eu falei errado? Falei o quê? Novembro. Ah, tá certo. Então, dia 10 de setembro, coloque na sua agenda, tá bom? Acompanhe nas mídias da igreja, do Marketplace também, nós vamos compartilhar com todos vocês. Antes de sair, dê um abraço em 3 pessoas perto de você, diga Deus abençoe a sua vida e declare sobre ele, Deus proverá. Diga isso com fé, com alegria. Que Deus abençoe a todos, que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo estejam contigo, tua casa, tua família, hoje e sempre. Todo aquele que assim crê diz: Deus te abençoe. Tchau, até o nosso próximo encontro.